Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os elementos iniciais da folha de pagamento. Não basta saber fazer uma folha de pagamento na prática, mas precisa entender os elementos que compõem uma folha de pagamento. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é a folha de pagamento? A folha de pagamento. Primeiramente, o que é uma folha de pagamento? A folha de pagamento é um documento que contabiliza os valores que o empregado tem direito a receber e os descontos que ele pode sofrer em decorrência do seu contrato de trabalho. Então, é na folha de pagamento que você vai fazer um encontro entre os valores devidos e os valores a serem descontados, ou seja, aquilo que ele tem direito a receber e as deduções sobre esse valor a receber. A folha foi um dos primeiros procedimentos do RH a ser automatizado devido ao advento da informática, a necessidade. O processamento da folha, existe muitos esforços por parte do profissional de RH, departamento pessoal e informática, em função das constantes alterações, não somente na legislação, mas também dos eventos, né, do dia a dia. Então, ela não é igual todo mês. Então, e hoje em dia, com os constantes benefícios, você tem ali valores variáveis de descontos todos os meses. Esses valores, eles são chamados de lançamentos, que dá origem ao que nós chamamos de eventos. Esses lançamentos, esses eventos realizados em folha, ele deve ter uma leitura natural, uma leitura de fácil interpretação, compreensão por parte dos empregados. O correto é o funcionário ele pegar o seu recibo de pagamento e ele entendeu o que está escrito ali. Ou seja, aquilo que ele tem direito a receber e os descontos devidos sobre esse valor. A folha ela se divide em duas partes, que nós chamamos de vencimentos ou proventos e descontos ou deduções. Vai isso muito da linguagem de cada um, mas o mais comum são os proventos e os descontos. A demonstração de cada parcela, seja ela de provento ou de desconto, deve ser isolada das demais, com um nome determinado, não sendo recomendável expressões como outros, diversos. Exemplo, se um funcionário fez hora extra e um dos dias de hora extra foi no domingo e outro durante a semana, é muito comum que o da semana, o percentual de hora extra vai ser 50% e o do domingo, o percentual vai ser 100%. Mas eu não posso fazer o cálculo das duas juntas. Você tem que fazer o cálculo das horas a 50%, das horas a 100%. Então, ele tem que visualizar de forma clara. A mesma coisa acontece com os adicionais. Se ele tem a receber um adicional de insalubridade, adicional noturno, tudo isso tem que vir claramente. A mesma coisa nos descontos. Se ele tem desconto de coparticipação, de farmácia, assistência médica, vale transporte, vale refeição, esses descontos precisam estar ali muito bem especificados. As informações contidas na folha de pagamento, elas têm que ser o mais detalhada possível, como eu comentei agora. Quais são os proventos mais comuns? Nós temos o salário, as horas extras, as comissões, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, periculosidade, participação nos lucros e resultados, salário família, entre outros. Então, esses são os mais comuns. E os descontos? Nós temos o INSS, o IR, o Vale Transporte, Vale Refeição,
contribuição sindical, quando devida, pensão alimentícia, adiantamento de salário, faltas, atrasos, DSR sobre faltas e atrasos, entre outros. Então, esses são os mais utilizados, tanto nos proventos quanto nos descontos. É claro que, se houver outros, com certeza poderá ser adicionado, tanto em termos de proventos quanto em termos de descontos. Para uma melhor compreensão da nossa folha de pagamento, é necessário que possamos distinguir alguns conceitos, tais como a diferença entre salário e remuneração. Mas vamos falar primeiro do salário. O que é o salário? Também chamado de salário base. É o valor devido pago diretamente pelo empregador a todo empregado, pelo serviço que ele está prestando. É aquele definido pelo empregador no ato da contratação por mês, por hora, por comissão, entre outros. E a remuneração? A remuneração é o salário acrescido dos adicionais, ou seja, o salário, então, é o valor base, é o salário contratual. E a remuneração é o somatório, então, ou seja, salário mais adicionais, como hora extra, periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, DSR, isso seria a remuneração, o totalizador, ou seja, o somatório de todos esses elementos. O que é mensalista? A diferença entre o mensalista e o horista. Isso é muito importante no dia a dia. Então, mensalista. O empregado mensalista é aquele que no momento da contratação tem seu salário definido por mês, sendo que mesmo ele não recebe o dia 31. Então, é como se o ano inteiro nós tivéssemos 30 dias. Porém, no mês de fevereiro, onde nós temos 28 ou 29 dias, o funcionário também ganha por 30. Tá? Então, sempre a contagem vai ser de 30 dias. Porém, o horista é quando o empregado, horista, ele, no momento da contratação, o salário dele é definido por hora. Para calcular a folha de pagamento do horista, nós calculamos pelo número de dias do mês trabalhado, que pode ser de 28, 29, 30 ou 31. E ainda deverá ser destacado os dias úteis e o DSR, que é o descanso semanal remunerado no recibo de pagamento. Então, você vai ter ali separado. Já no mensalista, você não tem isso separado. Você tem o valor do salário base do mês. Porém, uma vez que ele ganha por 30 dias, o DSR já está embutido nos 30 dias. Já no horista, não. Uma vez que ele vai ganhar pela quantidade de dias trabalhados, então também será calculado o DSR proporcional a tais dias. Outra diferença, onde nós temos as horas extras e as comissões, tá? O que são as horas extras? A hora extra é a jornada excedente, a jornada extraordinária, aonde o empregado poderá trabalhar até 2 horas a mais ao dia. Lembrando, como nós falamos lá na aula de jornada, que a hora extra, o mínimo a ser acrescido sobre a hora normal é de 50%. Então, se o funcionário fica trabalhando a mais, ele tem que ganhar o valor da hora mais um adicional de 50% sobre essa hora, no mínimo. Porém, por exemplo, quando ele trabalha no domingo, a hora extra dele não é de 50%, e sim de 100%. Lembrando que pode ser estabelecido em convenção coletiva outros percentuais, mas nunca
inferiores a 50%. Comissões. Comissões é quando o empregado contratado ele vai receber um percentual sobre o valor das vendas. Lembrando que o valor a ser recebido por esse empregado não pode ser inferior ao salário mínimo. É claro, uma vez que a jornada de trabalho dele foi de 44 horas semanais. Em alguns casos, os comissionistas, como são chamados, os empregados que recebem comissão, ele pode ter uma remuneração fixa ou não. Neste caso, para calcular a parte fixa, segue-se o exemplo citado no cálculo do mensalista. O empregado que recebe a comissão será devido o DSR também sobre a comissão. Ou seja, então vamos dizer que esse empregado recebe um valor fixo. Então, vai ser empregado a metodologia do mensalista. Porém, sobre o adicional, que é o comissionado, sobre essa comissão, será calculado o DSR sobre a comissão, uma vez que a comissão é o complemento do salário, tá? Nós temos o adicional noturno. Então, o que é o adicional noturno? Vamos falar de alguns adicionais. O adicional noturno, ele é devido aos empregados que trabalham no horário compreendido entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte. A hora serviço, ou seja, uma vez que a hora ela possui 60 minutos, a hora serviço desse funcionário que trabalha no período noturno, ela é reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Uma vez que esse funcionário trabalha no tempo completo, integral noturno, que vai das 10 às 5 da manhã, ele vai receber um adicional, que é de 20% sobre o salário hora. Lembrando que a convenção coletiva ela poderá determinar um percentual superior, mas nunca inferior a 20%. Sobre o adicional noturno, também será devido o reflexo do DSR. Então, sobre o adicional noturno, também será calculado o DSR. Lembrando que, se no caso a hora do empregado compreende em hora diurna e hora noturna, ele receberá o adicional noturno proporcional às horas que adentre ao período noturno. O mesmo é válido para casos de horas extras no período noturno. Será calculado o valor da hora extra de acordo com a redução também da hora noturna e também o DSR sobre essa hora extra. Adicional de insalubridade. O que seria isso? É pago aquele empregado que está exposto a agentes nocivos à saúde, como o próprio nome já diz, insalubridade, ou seja, algo que venha a causar um dano à saúde do trabalhador. Uma vez que esse dano, essa exposição a agentes nocivos, seja acima dos limites tolerados, fixados em razão da natureza, intensidade e do agente e do efeito, então ele tem direito a receber um adicional. Esse adicional, ele é medido em grau. Então, nós temos o grau mínimo, que é de 10% sobre o salário mínimo, uma vez que o salário mínimo está em 998, o adicional grau mínimo é de R$ 99,80. O grau médio representa 20% sobre o salário mínimo, que é R$ 199,60. E o grau máximo, que é de 40% sobre o salário mínimo, representa R$ 399,20. Esses valores são fixos. Lembrando que quem determina o grau ao qual o grau de exposição e, consequentemente, o valor a ser recebido
pelo funcionário, mas antes mesmo de determinar o valor a ser recebido, se ele tem a necessidade de recebimento ou não. É o profissional da área de saúde e segurança do trabalho, ou seja, mais propriamente o engenheiro do trabalho, que irá laudar a atividade e a exposição desse empregado. Uma vez que se faça necessário o recebimento do adicional de insalubridade, é obrigatória a existência do laudo de insalubridade. Essa obrigatoriedade está descrita na CLT, nos artigos 155 e 156 para periculosidade. E lembrando mais uma vez que futuramente esse encontro de informações estará dentro do E-Social. A CLT ela prevê que todo adicional, seja ele de insalubridade, periculosidade ou penosidade, precisam ser laudados. Muita gente me pergunta, mas na convenção está descrito a obrigatoriedade do pagamento. Mas não é porque só está descrito na convenção que não se faz necessário a obrigatoriedade, a necessidade do laudo assinado por um engenheiro de segurança do trabalho. Vamos falar então do adicional de periculosidade. Ele é devido aos empregados que, no exercício das suas atividades, estejam em contato permanente com itens perigosos, como inflamáveis, eletricidades, explosivos ou em condições de risco. O empregado que exercer sua atividade profissional em condições de periculosidade, ele vai receber um adicional de 30% sobre o seu salário, tá? Sobre o seu salário base. Lembrando que a convenção coletiva pode proporcionar valores superiores. Caso o funcionário trabalhe em condições insalubres e perigosas, ele terá direito apenas a um dos adicionais, aquele que for mais vantajoso ao empregado. Participação nos lucros, chamado também de PLR, está previsto na legislação, devendo ser negociado anualmente com a empresa, a comissão dos trabalhadores e sindicato da categoria. No caso, as datas para pagamento do PLR, assim como os valores e metas a serem cumpridas, serão negociados entre as partes envolvidas. É muito comum você ver algumas categorias reivindicando o PLR, mas lembrando que a participação nos lucros, como o próprio nome já diz, é uma participação sobre os lucros auferidos. É necessário, primeiramente, que seja feito o fechamento do exercício contábil, aconselha-se até a auditoria sobre os demonstrativos contábeis. Ao final desse trabalho, aí sim você tem os demonstrativos auditados. Nem todas as empresas têm a obrigatoriedade de ter os demonstrativos, além de auditados, publicados. Mais uma vez que há a participação nos lucros, aconselha-se pelo menos a auditoria dos números. Por quê? Uma vez que nós estamos em período de crises financeiras, econômicas, muitas empresas têm auferido prejuízo e, mesmo assim, tem sido reivindicado a participação nos lucros. Então, uma vez que a empresa auferiu um prejuízo, a gente não deveria ter essa participação nos lucros. Então, por isso que aconselha-se ao término dos demonstrativos contábeis, ser contratado uma auditoria para auditar, comprovar esses demonstrativos, para que você possa ter baseamento legal no que diz respeito à participação dos lucros ou não. Salário família. O salário família é um valor fixado pela Previdência Social, também chamado de INSS. Lembrando que INSS é a sigla do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o que nós temos hoje do Ministério da Previdência Social.
o valor do salário família, ele além de ser fixado pela Previdência, ele é proporcional aos dias trabalhados. Isso nos meses de admissão e demissão. Então, se a pessoa começou a trabalhar no dia 10, ela não tem direito a 30 dias de salário família, e somente aqueles trabalhados. No nosso exemplo aqui, 20 dias, tá? Faz jus ao salário família o empregado cuja remuneração mensal bruta não atinja o limite estipulado. Nós temos a tabela para o salário família. E, além dele estar dentro dos limites estipulados, esse empregado, ele precisa estar com a documentação exigida por lei em dia, com o seu departamento pessoal. Para recebimento do salário família, além do empregado ele atingir o valor descrito na tabela do salário família, é necessário que ele possua filhos até 14 anos ou filhos inválidos de qualquer idade. Então, ou seja, não é todo funcionário que tem o direito de receber salário família. Então, ele precisa ter filhos e estar dentro do limite de idade. Esse filho, ele também precisa estar em idade escolar comprovada, e além da comprovação da regularidade escolar, ele precisa também comprovar que está em dia com a sua carteirinha de vacinação. O valor do salário família é pago pelo INSS e é deduzido em GPS ou para as empresas que já estão dentro da DCTF Web, deduzido em DCTF Web. Lembrando que o salário família é um benefício pago pela Previdência, porém a empresa atua como intermediário. Por isso que no caso do salário família, nós chamamos de dedução, porque ele não é algo que é do custo, do ônus da empresa ao trabalhador, e sim é pago pela Previdência. No caso, temos a tabela de salário família, aonde essa é a tabela que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2019, aonde para os salários de até 907,77, o valor do ganho é de R$ 46,54. De 907 a 78 até 1.364,43, o valor é de R$ 32,80. Para empregados que ganham acima de 1.364,44, não é devido, não é direito o salário família, ok? E você pode estar se perguntando, como uma pessoa que recebe menos de um salário mínimo, lembrando que o salário mínimo, ele é de 998 para uma jornada de 220 horas mensais e 44 horas semanais. Então, se um trabalhador ele tem uma jornada inferior, ele pode sim receber algo proporcional. Ele não pode receber menos de um salário mínimo, 998, uma vez que ele tem uma jornada de 44 horas, ok? Bom, vamos falar dos encargos trabalhistas. O primeiro encargo que nós temos é o INSS. Lembrando que GPS quer dizer Guia da Previdência Social, tá? E INSS, o valor, INSS, como eu disse, significa Instituto Nacional de Seguridade Social. O encargo é a contribuição previdenciária, que é um tributo, uma contribuição. O INSS, ou contribuição previdenciária, você vai encontrar em vários lugares, como CP. CP é a abreviação de contribuição previdenciária. É descontado do empregado nas alíquotas de 8%, 9% ou 11%, ou até o teto máximo, sobre o total das verbas trabalhistas incidentes, além da cota patronal, que aí é um ônus do empregador, que nós chamamos de CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, e é recolhida a previdência através da GPS, Guia da Previdência Social, até o dia 20 do mês subsequente à competência da folha de pagamento.
No caso, a GPS está sendo substituída aos poucos pela contribuição previdenciária, que é emitida através da DCTF-WEB, para aquelas empresas que já ingressaram no E-Social em sua plenitude e, consequentemente, também já ingressaram na FDRINF e também na DCTF-WEB. Nós estamos no momento, na gravação dessa aula, aí exatamente no meio dessa implantação, onde nós temos empresas do grupo 1 e parte das empresas do grupo 2, que já tiveram a sua GPS substituída por DARF previdenciário, e temos empresas pertencentes ao grupo 2 e grupo 3, que ainda não tiveram a sua GPS substituída. Então, ainda estão pagando a contribuição previdenciária através da GPS. Aqui no caso, a gente tem a tabela em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2019. Essa tabela passa por uma renovação anualmente, de acordo com o salário mínimo. Salário contribuição é o salário ao qual vai ser a base para a contribuição previdenciária. Por que nós não podemos dizer somente que é o salário base? Porque é a remuneração, aquelas remunerações incidentes. É necessário um conhecimento maior das incidências trabalhistas. Então, uma vez que você tem um somatório do seu salário contribuição até 1.751,81, o valor da alíquota sobre esse valor será de 8%. Entre os valores de 1.751,82 a 2.919,72, nós temos a alíquota de 9%, de 2.919,73 a 5.839,45, nós temos a alíquota de 11%. Para os ganhos superiores a 5.839,46, nós temos o que nós chamamos de teto máximo, que é de 642,34, fixas nesse valor. Então, a pessoa pode ganhar 5.900, como ela pode ganhar 10.000, que o valor da contribuição previdenciária será de 642,34. Vamos falar sobre o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Ele é descontado dos empregados nas alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. O imposto de renda é um imposto auferido sobre a renda, como o próprio nome diz, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Esse percentual é aplicado sobre o valor da base de cálculo do imposto, mas para que possamos atingir, ou seja, chegar na base de cálculo do imposto, é necessário que a gente pegue o valor da base remunerativa incidente de imposto de renda, menos o INSS, ou seja, deduzindo o INSS calculado, deduzindo a pensão alimentícia se paga e deduzindo os dependentes aceitos por lei. O valor de dedução dos dependentes é de R$ 189,59. Dentre os dependentes, você tem o cônjuge, os filhos até 24 anos, enteados. Lembrando que o dependente, ele só pode ser dependente de um dos lados do cônjuge. Lembrando que no ato da admissão, nós vimos que é necessário o preenchimento e assinatura da declaração de família para imposto de renda. Esse valor recolhido do funcionário, retido do funcionário, ele é repassado para a Receita Federal através do DARF. DARF quer dizer Documento de Arrecadação de Receitas Federais, até o dia 20 do mês subsequente ao pagamento. Nós temos o que nós chamamos de tabela progressiva para cálculo do imposto de renda. Quando o assunto é folha de pagamento, é necessário o entendimento do que nós chamamos de regime de caixa e regime de competência. Por quê? O imposto de renda é calculado
ou seja, a base dele para retenção e recolhimento é a data do pagamento do salário. Então, para as empresas que pagam dentro do mês, ou seja, até o dia 30, então elas têm o que nós chamamos de regime de competência, onde a base para fins de imposto de renda será o dia 30, será o mês de competência da folha e será recolhida até o dia 20 do mês subsequente a esse pagamento. Porém, uma vez que a empresa paga até o quinto dia útil do mês subsequente, então a data de pagamento, vamos dizer que o pagamento ocorreu no dia 6 do mês subsequente ao pagamento. Nesse caso, será recolhido no dia 20 do mês subsequente ao dia do pagamento e não da competência da folha. Exemplo, se um pagamento, a competência é o mês de abril e o pagamento foi no dia 5, 6 de maio, o recolhimento para a Receita Federal vai ser no dia 20 de junho, ok? Isso é o que nós chamamos de regime de caixa. Vamos dar uma olhadinha na tabela progressiva? Então, essa é a tabela progressiva, a qual ela está defasada, sem atualização, desde o dia 1º de abril de 2015. Aproveitando, está tramitando no Congresso o projeto de lei 3.129 de 2019, que trata exatamente da atualização da tabela progressiva. Uma vez que ela for aprovada, ela entra em vigor a partir de janeiro de 2020. Hoje, aquele empregado que tem a base de cálculo para imposto de renda até R$ 1.903,98, ele fica isento de recolhimento do imposto de renda. Uma vez que você tem a base de cálculo entre R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65, você tem uma alíquota sobre a base de cálculo de 7,5% e uma parcela a deduzir sobre o resultado de R$ 142,80. No caso, uma vez que a base de cálculo está entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,5, há uma alíquota sobre essa base de cálculo de 15% e sobre o resultado, a parcela a deduzir de R$ 354,80. Uma vez que a base de cálculo está entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68, a alíquota a ser aplicada sobre a base é de 22,5%. Sobre o resultante, há uma parcela a deduzir de R$ 636,13. Para uma base de cálculo acima de R$ 4.657,68, é aplicada uma alíquota de 27,5%, aonde sobre o resultado há uma parcela a deduzir de R$ 869,36. Lembrando que a base de cálculo é composta de base remunerativa, menos o INSS calculado, menos pensão alimentícia, se houver, menos dependentes de R$ 189,59 por dependente. Aí você tem o que nós chamamos de base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, você aplica a alíquota. Sobre o resultante da alíquota aplicada, você deduz a parcela a deduzir. Aí sim, nós teremos o valor do IR a ser recolhido, ok? Bom, Vale Transporte. Lembrando que o Vale Transporte é de direito do empregador e é assegurado por lei, onde para todos os empregados que optarem por sua utilização, pode-se descontar até 6% do salário base. Esse valor é limitado ao valor que o funcionário, o empregado, recebeu para vir trabalhar. Lembrando que, quando o assunto é Vale Transporte, não há limite, né, de quantidade de Vale Transportes a serem recebidos, ou seja, ele recebe um auxílio transporte. Por que a gente fala em quantidade?
porque muitas pessoas calcula-se, né, por ônibus ou por condução necessária. E então, por isso que é muito comum você ouvir a quantidade de vale transportes, uma vez que a gente tinha o vale transporte em vale, não em cartão, como recarga de cartão, como nós temos hoje. E também não está descrito na legislação o limite da necessidade do vale transporte ou não. Nós temos o vale refeição, que ele não é coberto por lei, é um benefício concedido espontaneamente pelo empregador, o qual determina o valor fornecido e o respectivo também desconto em folha. Porém, uma vez que estiver em convenção coletiva, na maior parte das vezes a própria convenção estabelece o valor diário e o percentual a ser descontado em folha. A prática comum é de 2% de desconto em folha, tá? Em muitos casos, sobre o valor do benefício. Pensão alimentícia judicial é aquele desconto obrigatório que incide mensalmente na folha do empregado em decorrência de uma decisão judicial que determina a data da vigência, a base de cálculo e a relação do beneficiário. Então, a empresa, ela deve estar de posse de cópia do acordo judicial, uma vez que o empregado paga pensão alimentícia. Adiantamento de salário, também conhecido como vale, é o valor que o empregado recebe durante o mês para ser descontado na época do recebimento do salário dele. Não constitui uma obrigatoriedade de pagamento prevista na legislação trabalhista, porém determinado, na maior parte das vezes, em convenção coletiva, tornando o seu pagamento obrigatório. Quando obrigatório em convenção coletiva, na maior parte das vezes, é para aquela empresa que tem um sistema de regime de caixa, onde ela paga o salário no 5º dia útil, fazendo com que o adiantamento seja pago no dia 20, num percentual de 40%. Então, essa é a prática mais adotada. Porém, lembrando que a convenção da categoria pode estipular valores menores e até, né, um pouco maior, e o dia em que isso deverá ser pago, o dia em que esse vale deverá ser pago. Faltas, atrasos e DSR sobre faltas e atrasos. Quando o empregado não cumprir integralmente a sua jornada de trabalho semanal, havendo faltas, atrasos e até mesmo saídas antecipadas, sem um justo motivo, perderá as horas deixadas de trabalhar, como também poderá perder o seu repouso semanal remunerado e feriados da semana, se houver. A semana trabalhista vai do domingo ao sábado. Por exemplo, se o funcionário ele falta sem motivo, ou seja, sendo uma falta injustificada na segunda-feira, e ele também falta na quinta, ele pede a segunda, a quinta e o domingo. Se nessa semana houver um feriado, ele pede a segunda, a quinta, o feriado e o DSR. Tá? Se no mês essas duas faltas injustificadas ocorrerem em semanas diferentes, ele pede o dia e os DSRs de cada semana. Então, ele não vai perder um DSR por mês. Se ele tiver uma falta injustificada em um dia de cada semana, ele perderá as faltas e os 4 DSRs, uma vez que nesse mês houver 4 DSRs. Então, tem que tomar muito cuidado com as faltas injustificadas. Lembrando que nós vimos na aula anterior sobre as ausências legais permitidas. Só para complementar esse assunto dos atrasos, muitas vezes o atraso, a maior parte dos empregadores não desconta o DSR proporcional sobre o atraso, mas fica ao cargo do empregador esse desconto.
Vamos falar sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A empresa é obrigada a depositar mensalmente o valor referente ao fundo de garantia, que é calculado à base de 8% da remuneração bruta do empregador, salvo a exceção no caso dos aprendizes, que é de 2% sobre a remuneração bruta. Esse valor deve ser recolhido na Caixa Econômica Federal e depositado em conta para o empregador, numa conta individual em nome do empregador, que ele vai fazer uso em casos específicos ou em caso de uma demissão sem justa causa. No caso, o governo tem utilizado muitas situações com o fundo de garantia. Uma vez que nós estamos sendo considerados como num período de crise econômica, financeira, já aconteceu, por exemplo, ano passado, de ser liberado o fundo de garantia de contas inativas, que eram aquelas contas quando o funcionário solicita a demissão e o valor ficava bloqueado. Então, né, depois de determinadas situações, ele poderia vir a resgatar. Porém, quem tinha contas inativas puderam resgatar ano passado. Esse ano, até para aquecer a economia, o governo vai permitir que algumas pessoas façam também um saque de aí no mínimo R$ 500. Aí são regras definidas por lei exclusivamente, ok? Outros casos que o funcionário poderá sacar o fundo de garantia em caso de doenças, como, por exemplo, AIDS, câncer, no caso da aposentadoria e também para compra da casa própria e até abatimento do saldo devedor da casa própria. Dentre eles, estuda-se outras possibilidades no futuro, o empregado poder utilizar o seu fundo de garantia. Bom, nós ficamos aqui com os elementos principais da montagem da folha de pagamento. Agora é ir para a prática, ok? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por ter assistido essa aula até o final. Até mais.